ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma noite especial da nossa Semana Santa, cujo tema é Jesus venceu. E eu quero relembrá-los de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube também. Então ative o sininho, curta, compartilhe com seus amigos, que hoje a mensagem é poderosa. Muito bem, quero te relembrar mais uma vez da palavra-chave. Ela vai aparecer aí em algum momento no seu vídeo e você preste atenção e anote essa palavra. E não se esqueçam que a partir de sexta-feira o nosso programa será de forma presencial aqui no nosso templo. Muito bem, e antes de nós ouvirmos a mensagem especial que o Augusto José vai nos trazer nessa noite, nós queremos que você ouça uma música especial. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir sua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir sua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Muito bem, depois de nós ouvirmos mais uma música especial, eu convido você a acompanhar aí na sua tela um mapa mental, um breve resumo daquilo que nós vamos estudar nessa noite. Quando vivemos períodos de dor, é comum que não enxerguemos a saída para a situação. Depois de certo tempo, é possível até achar algum conforto, mas é comum pensarmos que não há perdão para o pecado. Você já tentou se libertar, mas acaba caindo novamente?
Quando Jesus morreu na cruz, colocou fim à sentença definitiva de morte e sofrimento eternos. Não há pecado que não possa ser perdoado por ele, mas uma coisa o separa de oferecer a você a liberdade e a salvação: a sua resposta. Mesmo que haja lágrimas nesta terra, existe a certeza da felicidade plena no céu quando Jesus voltar. Nesse momento, eu convido você a fechar os olhos para nós buscarmos a orientação do Espírito Santo para a mensagem desta noite. Grande Deus e eterno Pai, nesses próximos momentos que nós vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos direcione. Nós oramos e fazemos no nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, prazer estar com vocês mais uma vez, estamos na nossa quarta noite, estou feliz por estar aqui com vocês nesta noite também, dando sequência à nossa série Jesus Venceu, e Ele prometeu a vitória a cada um de nós. Na nossa primeira noite nós falamos sobre aí uma sombra no céu, no universo, ou tristeza no céu, falando como iniciou o pecado no coração de um ser que era um anjo que assistia na presença de Deus. Na nossa segunda noite nós falamos sobre uma cruz no paraíso. Deus mostra a solução para Adão e Eva após eles pecarem, com a morte do cordeiro e tirando a pele para fazer a vestimenta do casal. Na nossa terceira noite, onde está o cordeiro? Deus amplia aquela lição que havia dado para Adão e Eva e mostra, através de exemplo, fazendo Abraão sentir na pele o que Deus sentiria com a morte do seu único filho, pedindo o sacrifício de Isaac. Hoje, o tema é libertos pelo sangue, e nós vamos ampliar mais ainda a lição que Deus traz para nós sobre como Ele vai lidar ou lida com o problema do pecado para trazer a vitória definitivamente. E dessa vez já com os descendentes de Abraão. Antes eu gostaria de convidar você a ler o livro de Êxodo, abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, e a partir do verso 11, onde diz que os egípcios puseram sobre eles, sobre os descendentes de Abraão, os filhos de Israel, feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, versículo 13, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. No outro ponto aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 23, nos diz que decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até o céu. Verso 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição de escravos, sendo massacrados no Egito. Dito isto, eu quero começar a nossa exposição de hoje falando sobre a história de uma jovem, Edith Eva Eger, também conhecida como Ed. Ela nasceu na Hungria, ela vivia muito bem lá na Hungria com a sua família, com o pai, com a mãe, com a irmã. Só que em maio de 1994, tudo mudou na história daquela família. Ela tinha acabado de completar apenas 16 anos de idade, e ela foi aprisionada junto com sua família, e eles foram levados para um campo de concentração nazista, ou um campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, isso no caso, né? Junto com os pais e com a irmã Magda. Eles, lá no campo de concentração, eles separavam as pessoas até 15 anos, e depois separavam aí as pessoas com mais de 45 anos. De 16 anos até 45 anos,
eles pegavam as pessoas para forçar no trabalho. Até 15 anos e depois de 45 anos, essas pessoas eram levadas para o que eles chamavam de banho. E esse banho era quando as pessoas eram colocadas na câmara de gás. E depois de colocadas na câmara de gás, morriam ali sufocadas pelo gás. Essas pessoas eram incineradas, tinham seus corpos queimados e eram destruídas definitivamente. Os que tinham de 16 a 44 anos, eles deveriam trabalhar forçado até morrer de inanição, porque eles trabalhavam com muita fome, eles não davam comida praticamente. E naquele verdadeiro inferno de neve, diz a história, sem qualquer esperança, vazia de qualquer esperança, os soldados nazistas descobriram que Ed dançava balé. E eles então tomaram uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram? Tomaram a decisão de levar essa moça de apenas 16 anos de idade para entreter um homem chamado Joseph Mengele, ou Joseph Mengele. Esse homem conhecido como o anjo da morte, porque pelas suas crueldades ou as suas cruéis experiências científicas com os prisioneiros nos campos de concentração. Ed começou a dançar e, como recompensa, ela ganhou um pedaço de pão e alguns dias mais de vida. Aquele homem não tinha nenhuma sensibilidade. Até que um dia, finalmente, segundo a história, os aliados americanos e russos se aproximaram para libertar os prisioneiros daquele campo de concentração. Os nazistas ficaram sabendo e então levaram os prisioneiros para o que eles chamavam de Marcha da Morte. Ou seja, eles tinham que caminhar fracos, doentes, debilitados, com fome, dias e dias sem parar, até chegar num outro campo de concentração, o mais próximo possível da Alemanha. E isso se eles não morressem pelo caminho, se eles não desfalecessem pelo caminho. A moça, Ed, aquela moça que havia sido aprisionada, ela estava entre esses prisioneiros, caminhando aí rumo a outro campo de concentração, a outro campo de extermínio. Segundo a história, ela não pesava mais do que 27 quilos, de tão magra que estava. Caminhou tanto, até a sua extrema exaustão, que acabou caindo no meio do caminho e também foi jogada sobre uma pilha de corpos nesse outro campo de concentração. Porém, soldados americanos da 71ª Infantaria chegaram ao local e viram aquele amontoado de corpos. Pensava que todo mundo estava morto, mas um soldado, olhando atentamente, ele percebeu que alguém mexia apenas os dedos. Foi ver quem era a pessoa e decidiu retirar essa pessoa do meio daquele monte de corpos. E essa pessoa, milagrosamente, era Ed. Eles tiraram ela de lá, cuidaram dela e, milagrosamente, ela sobreviveu. Mais tarde, ela migrou para os Estados Unidos e estudou aí, se formou em psicologia e se tornou uma psicóloga renomada. Em seu livro, A Liberdade é uma Escolha, Ed conta como foi fundamental para ela e como deve ser fundamental para cada um de nós nos libertarmos das prisões mentais, daquilo que atormenta a nossa mente, de muitas coisas, inclusive do passado. Ela, inclusive, citou a Bíblia Sagrada dizendo o seguinte: podemos atravessar o vale da sombra da morte, o Salmo 23, mas não precisamos acampar e nem construir casa nele, ou seja, no vale da sombra da morte. Podemos atravessar, mas não precisamos ficar o tempo todo no vale da sombra da morte. Nós estamos falando isso porque há cerca de 3.500 anos, os israelitas eram escravos do Egito. Eles sofriam sobre fardos insuportáveis, como nós acabamos de fazer a leitura bíblica. Eles estavam prostrados diante do cansaço extremo, eles eram chicoteados, eles eram humilhados, dia após dia, até a morte.
Eles imploravam por livramento, acreditavam que o Senhor Deus livraria eles, enviaria um libertador para levá-los para a tão sonhada terra prometida. Mas parece que esse dia nunca chegava. Em Êxodo do capítulo 2, no capítulo 2, dos versos 23 a 25, trata mais detalhadamente sobre essa história. Já lemos agora há pouco, a cada vez, a cada ano, ou cada ocasião que um faraó morria, acendia a esperança de que eles poderiam ser tratados de forma diferente, mas cada um que subia ao trono os tratava com muito mais rigor, com muito mais pressão, com muito mais violência. A Bíblia diz no versículo 23 que eles gemiam por causa do seu trabalho. Então eles começaram a clamar a Deus por ajuda. E meus queridos, clamar a Deus é muito mais que uma oração, é uma súplica profunda, é uma expressão de ansiedade, de angústia diante de Deus, uma súplica muito profunda que trata de uma questão de vida ou de morte. E você já clamou a Deus desta forma, desta maneira? Eu, por exemplo, já clamei pela cura do meu pai, pela cura da minha mãe, mas saiba que nem sempre Deus vai atender os nossos clamores, ou da forma, pelo menos da forma como a gente quer. Ele muitas vezes atende de uma outra forma. Às vezes você quer a cura de alguém, mas Ele não dá a cura, Ele dá a força para você suportar a perda daquele ente querido. Deus não liberta quem se sente confortável na prisão. Coloque isso na sua cabeça. Muita gente quer se libertar, mas não tem força. Ele quer se livrar do pecado, quer ter uma vida diferente, mas ele se sente muito confortado na prisão do pecado, ou muito confortável na prisão do pecado, porque gosta das coisas que o pecado lhe proporciona. Lembram-se de que é preciso mudar, mas não tem força e não tem coragem para mudar. Bom, chegou o dia da libertação, o povo de Israel foi liberto, mas mal foram libertos, já estavam reclamando, querendo voltar para o Egito. Nas primeiras dificuldades já queriam voltar para o Egito, ficavam lembrando, as nossas panelas cheias de carne, estamos lembrando dos peixes, dos melões, dos alhos que a gente tinha no Egito, né? Ou seja, eles tinham um bem maior agora, que era a liberdade, mas estavam sonhando com migalhas. E eu quero dizer para você o seguinte: uma vida longe de Deus, na escravidão do pecado, tem as suas aparentes compensações, como os egípcios pensavam, aliás, como os israelitas pensavam que tinham no Egito. Alguma atenção, alguma sensação agradável, algum minuto de descanso, algum dinheirinho, algum prazer, mas não passam de migalhas que dão uma ilusão de conforto e de bem-estar. Na verdade, era uma total escravidão, e eles se contentavam com aquelas migalhas. Em Romanos 6, verso 6, diz que nós somos escravos do pecado. Os israelitas eram escravos do Egito, escravos do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. Um escravo não tem direito à escolha. Um escravo naquela época não tinha direito nem à própria vida. O seu senhor poderia fazer o que bem entendia com ele, porque as leis permitiam. O seu senhor tinha direito até sobre a vida dos escravos. Porém, eu quero dizer para você que a boa notícia é que todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia, será salvo. Lá em Romanos 10, versículo 13. Diz também que se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você e eu seremos salvos. Romanos 10, verso 9. Então Deus chamou Moisés para libertar o povo. Ele tinha ouvido o clamor de Israel. Êxodo 3, versículo 4. Deus tinha se lembrado. Mas como Deus não sabe de tudo, por que Deus lembra? É uma expressão que o profeta utiliza para fazer a gente entender o posicionamento de Deus a partir daquele momento ali. Então Deus atende a súplica do seu povo, os descendentes de Abraão que estavam escravizados no Egito. Se você for ler inclusive a história de Abraão, quando ele é levado para a terra prometida, Deus fala para Abraão
que Deus ia dar 400 anos de misericórdia para aquelas nações pagãs que não queriam saber de Deus, para elas se arrependerem. Nesse período, o povo de Deus ia estar sendo escravizado pelo Egito, e Deus estava dando oportunidade para os egípcios se arrependerem também, parar de escravizar o seu povo e servir a Deus. Mas nem as nações pagãs que habitavam em Canaã e nem os egípcios se arrependeram, e Deus teve que usar de mão poderosa para livrar o seu povo da escravidão. Quando Deus começou a agir através de Moisés e Arão, o faraó batia no peito e dizia: quem é Deus? Quem é esse Deus que eu não consigo ver ele, que eu quero falar com ele? Quem é esse Deus para exigir que eu deixe esse povo ir embora? Êxodo 5, 25. E diz mais, eles continuavam aborrecendo os israelitas com um trabalho muito mais pesado ainda. Quanto mais Moisés e Arão pediam para livrar o seu povo, mais eles colocavam trabalho pesado, mais eles arrochavam, podemos dizer assim, a escravidão. E aí então Deus resolve enviar as pragas, na tentativa de amolecer o coração de Faraó, para que ele se arrependesse dos seus males, libertasse o seu povo e eles pudessem também ser salvos. Mas o que aconteceu? Deus mandou praga das moscas, a água se transformou em sangue, peste dos animais, úlceras malignas, chuva de pedras, gafanhotos, piolhos e tudo mais, porém nenhuma deu certo. Na 10ª praga, que foi a praga que previa a morte de todos os primogênitos no Egito, inclusive dos animais, aí que a situação começou a mudar. Foi naquele momento que Deus instituiu inclusive a Páscoa. No dia 10 do primeiro mês do ano, deveriam reservar um cordeiro até 1 ano de idade para matá-lo e fazer a Páscoa. E diz o texto de Êxodo 12, 6 a 8, eles deveriam comer esse cordeiro ao pôr do sol do dia 14, deveriam pegar um pouco do sangue e passá-lo sobre as portas, no alto das portas, e tinha que comer a carne assada no forno, com pães sem fermento e ervas amargosa. O cordeiro representava aquele mesmo cordeiro que Deus havia matado lá no jardim do Éden, representava aquele mesmo cordeiro que Deus proveu para Abraão não matar Isaque, e agora aqui representando de novo o Cristo que viria no futuro, que salvaria, que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito, e representava a libertação de todos nós da escravidão do pecado. A ação de Deus em prol do ser humano, Deus mostrando de forma mais ampla como ele iria agir para salvar a humanidade, ali diante daquele exemplo, para salvar o povo de Israel do Egito. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite, diz o texto sagrado, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 11 a 14. Ou seja, todas as casas que tivesse o sangue do cordeiro na porta, quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos do Egito ou de Israel, dos animais e das pessoas, aquele sangue que estava na porta ali era o sinal de que as pessoas estavam aceitando o sacrifício do cordeiro que viria no futuro, e eles também não seriam mortos. Que cada um seja marcado pelo sangue do cordeiro. Hoje esse sangue é oferecido a cada um de nós, não mais o sangue do cordeiro animal, mas o sangue do próprio Cristo que morreu na cruz do Calvário. Só, meus queridos, que não basta crer no sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que eles tinham que matar o cordeiro, assar a carne, comer a carne com pão sem fermento e ervas amargosas. E Jesus disse que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Tomai e comei, tomai e bebei todos vós,
frases que Cristo falou durante a ceia com os seus discípulos, quando ele aqui estava. Então, à meia-noite, quando o anjo passou, o anjo da morte, quem não estava com a casa, com a marca de sangue do Cordeiro sobre a porta, infelizmente, tinha que sofrer as consequências. E todos eles acabaram tendo a perda dos seus primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais. Somente a presença do sangue os livraria da morte. Se tivessem fé no sangue do Cordeiro e o passassem nos batentes das portas, poderiam viver assim. Então precisamos lembrar que nunca veremos nossa necessidade de salvação até que aceitemos que somos pecadores e que precisamos de redenção. Todos aqueles que colocaram o sangue reconheciam que não havia outra saída, reconheciam que precisavam de um Salvador, reconheciam que precisavam de um libertador e reconheciam que eles precisavam ser salvos no sangue daquele que viria no futuro, não só para salvar da escravidão egípcia, mas salvar da escravidão do pecado. Deveriam seguir o plano de Deus para a vida deles e serem salvos conforme as instruções divinas. Não há outra forma de nós nos livrarmos do pecado, de sermos salvos do pecado, a não ser pelas instruções divinas. Já falei para vocês, a ciência não tem essa solução, a política, a economia, a matemática, a filosofia, ninguém tem essa solução. Só há alguém que tem essa solução, só há uma vacina para o vírus maligno do pecado. Só há um intercessor entre Deus e os homens, só há um Salvador, só há um mediador, só há um que é Jesus Cristo. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olhando para a sua vida, qual é o propósito dela, afinal de contas? Qual é o propósito da sua vida? Você prefere a maldição ou você prefere a bênção? Você prefere a salvação ou você prefere a perdição? Você prefere aceitar o Cordeiro e ser salvo, ou você prefere morrer como aqueles primogênitos morreram no Egito? Hoje Deus oferece a salvação a todos nós através do seu Filho. Essa é a única solução. Esse é o único plano que foi mostrado no decorrer da história, desde lá do Jardim do Éden. E muitos de nós hoje procuramos a salvação, procuramos saída em coisas que não nos dão saída, em coisas que nos deixam cada vez mais sem saída. Mas há uma saída, só nos resta saber se nós vamos aceitar essa saída. Então que Deus nos abençoe, que Ele coloque isso no nosso coração, para que a gente possa aceitar o seu plano, para que a gente possa herdar o reino que Deus tem para cada um de nós, a liberdade de viver com Cristo para sempre na eternidade. Deus nos abençoe. Finalizamos aqui o nosso programa de hoje e eu encontro você amanhã. Então, até amanhã. Tchau.